Bom dia! Tarará. A receita de hoje é uma das mais queridinhas entre os chefes. Moussaka. Moussaka. É uma receita, na verdade, que é difícil a gente saber a origem, mas os turcos falam que foram eles quem inventaram essa receita. Os gregos falam também que foram eles quem fizeram primeiro, então fica aquela briga ali entre esses dois povos tão maravilhosos que desenvolveram tantas receitas legais. Mas, na verdade, o que é a moussaka ou moussaka, dependendo, né, da região que você estiver, você fala diferente. É uma receita muito gostosa à base de berinjela grelhada com batatas e carne moída. É isso, e tomate. Aqui, o que eu vou fazer primeiro? O segredo da moussaka é você ter os ingredientes básicos, né? Então a gente já tem a carne moída aqui, que eu vou temperar ela daqui a pouquinho para mostrar para vocês. E eu tenho as batatas aqui já cortadas, ó, em fatias bem fininhas. Você tem duas opções para fazer a moussaka original, né? Você cozinhar essas batatas e depois fazer essas camadas, né, de carne moída com batata, berinjela, ou então fazer essa opção aqui que eu particularmente amo, que é deixar essas batatas grelhadinhas, douradas, né? Só que ela precisa estar fininha, né? Já tem receita aí rolando na internet que eu acho um desaforo, feita com purê de batata. Não é isso. Na verdade, é só a batata mesmo cortada fininha, ou então em rodelas, mas nunca em purê, certo? Então você pode fazer essa versão de batata grelhada, e depois você vai levar ao forno, então ela vai ficar bem cremosa, uma textura super macia na boca, ou então você cortar ela em rodelas não muito grossas, e dar uma pré-cozida nela. Eu gosto de fazer ela douradinha, porque o sabor também do grelhado, da berinjela com a batata dourada vai ficar uma delícia. Então aqui na frigideira bem aquecida, eu vou colocar azeite, bastante azeite. Se você tiver um azeite de qualidade, então, e aí deixa aquecer bem a frigideira. E aqui o que eu fiz na batata? Essa versão aqui, que é essa batata chips, né? Eu cortei ela fininha, ó, em chips, assim. Aí eu passei na água corrente, né, para tirar todo aquele caldo, né, do amido da batata, e depois eu deixei na água com um pouquinho de vinagre, porque a acidez do vinagre vai deixar essa batata mais sequinha, então vai deixar um toque crocante, fica uma delícia. Aí você coloca na frigideira bem aquecida com azeite, as batatas já cortadinhas. Eu cortei a batata no sentido do comprimento, para ficar visualmente mais bonito e mais fácil da gente montar as nossas camadas, né, de ingredientes. Mas você pode cortar também em rodelinha. Eu deixei essa dica aqui para vocês porque eu acho mais bonito, sabe? Visualmente vai ficar bem legal. E vai acompanhar também o comprimento do corte da berinjela. Então vai ficar bem legal. Coloquei bastante azeite e coloquei também um pouquinho de azeite sobre as batatas e agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Elas vão ficando bem douradinhas. Como ela vai ainda ao forno, você não precisa deixar ela muito sequinha. Você pode só dar aquela douradinha dos dois lados para ela ficar mais macia e depois você ir colocando aquelas camadinhas, né, dos ingredientes. Creme branco, isso é muito gostoso, Isamara. Já tem umas receitas, né? Porque assim, tem uma variação de receitas, né? A versão, eu já li muito sobre a moussaka, inclusive eu tenho alguns livros árabes também, de receitas árabes, que contam um pouquinho da origem, né, dessa receita. Tem algumas receitas que levam carne de cordeiro, a carne tradicional bovina também moída, picadinha na ponta da faca, carne desfiada, já tem vários tipos de receita. E uma das receitas turcas que eu já peguei, elas eram feitas com uma base de iogurte, como se fosse uma coalhada seca, temperadinha, com limão, especiarias, e eles colocavam também entre as camadas de batata e carne moída.
Então, se você fizer com um creme branco, um molho branco, fica muito gostoso também, porque dá uma textura bem saborosa, né? Uma vez que você dourar dos dois lados, você já deixa ela aqui em um prato para ficar mais fácil de você fazer as suas camadas depois, né? Na hora da montagem. O mesmo processo você vai fazer com a berinjela. Eu vou cortar a berinjela agora, porque a berinjela ela fica escura. E se você colocar a berinjela de molho na água, ela vai soltar muito líquido conforme ela for assando e cozinhando. Então ela não fica tão legal. O legal mesmo, o bom é você já cortar a berinjela na hora de preparar mesmo na frigideira para ela ficar mais saborosa e ficar o mais sequinha possível. No Vivian Araújo no YouTube você encontra receita de hambúrguer artesanal com uma delícia. E aí vai depender a quantidade do tamanho do refratário que você for montar, né? Se você tiver um refratário grande, aí você pode fazer a quantidade do tamanho do refratário, né? Mas eu vou dizer que, ó, aqui eu tenho 2 batatas, elas não estavam muito grandes. E ela já tem um rendimento bem legal, porque eu cortei ela bem fininha, ela ficou bem douradinha, agora eu vou virar. A berinjela, eu já deixei ela higienizada para a gente já cortar. E aí eu indico você sempre cortar com a faca de pão, essa faquinha de serra, porque é mais fácil de você dar o formato, né, mais fininho. Se você quiser, você pode ralar também na mandolina, só que a mandolina ela acaba estragando um pouco a lâmina por conta da casca da berinjela. Então eu gosto de cortar sempre com a faca, mas é uma questão de gosto, né? Eu sei que em restaurante, principalmente, a gente não tem tanto tempo para ficar fatiando, é mais fácil de você dar textura fininha com a mandolina, ó. Então, uma vez que a berinjela estiver bem lavadinha, seca, aí você já vem, ó, fatiando ela. Nesse processo aqui, você não precisa cortar ela. Por mais que ela fique comprida, é mais fácil de você montar depois a sua lasanha, porque ela vai ficar bem macia, né? Então ela fica molinha. E vocês vão ver que uma berinjela tem um rendimento tão bom. Como eu não vou fazer uma quantidade muito grande, uma travessa tamanho família, eu gosto de sempre deixar uma montagem individual para vocês. Uma berinjela vai ser suficiente, porque a gente corta ela bem fininha, então ela vai render bastante. Aí eu vou deixar aqui a batata, ó, já douradinha, e nessa mesma frigideira bem aquecida, com azeite, eu já vou começar a grelhar as berinjelas. Ela vai começar a murchar e ficar bem douradinha. Eu não vou colocar sal agora, é só grelhar com um pouquinho de azeite, porque se você colocar sal aqui, ela vai começar a soltar água. Então, na hora de você grelhar, ela não vai ficar tão douradinha, queimadinha e crocante. Então, deixa ela só no azeite, pode fazer também na manteiga. Se você tiver uma chapa de ferro, malemar vai precisar colocar azeite, porque ela já vai ficar bem douradinha, né? Por conta do calor mesmo da própria frigideira. A gente lançou aqui no Mord um bordão maravilhoso do mucho, mucho, mucho sabor. Então funciona assim, você na hora de comer, está com o seu prato ali montado, você está numa mesa com os amigos, você vai almoçar, você vai jantar, vai tomar café da manhã, vai fazer aquele cafezinho, você faz um movimento aqui, ó, mucho, mucho, mucho sabor, e grava para mim, e manda para mim lá no meu Instagram, no ViviChef_, porque eu reposto. Só a Isamara mandou, hein? Almoço de hoje. Mucho, mucho, mucho sabor. Esse é o segredo da base toda da moussaka, é você ter uma batata no cozimento certo, ou então, no caso, douradinha assim, para você fazer as suas camadas, né, de ingredientes. E o tempero também da carne moída, vocês vão ver que eu não coloquei nenhum tempero agora. A gente vai fazer minutinhos mesmo antes da gente preparar o nosso molho, porque ela pega tempero muito rápido, porque a gente vai colocar bastante especiarias para ela ficar bem saborosa, cremosa. Ó. Cebola roxa picadinha, ó, cebola picadinha, cebola roxa.
Eu gosto de fazer com a cebola roxa, porque ela dá mais sabor para essa receita aqui, né? Ela fica mais gostosa, equilibra a acidez também do molho de tomate, do tomate picadinho que a gente vai colocar na receita, não tem problema. Vou picar um pouquinho de alho, só um pouquinho de alho para a gente colocar também de temperinho. A receita original, pasmem, não vai alho. Que essa mania do refogadinho de alho e cebola é bem brasileira, né? As receitas tradicionais, turcas, árabes, gregas, não levam esse refogadinho. A carne é sempre preparada na chapa, na frigideira com um pouco de azeite ou um tipo diferente de gordura, né? Aquela manteiga ghee também, eu já vi algumas receitas sendo feitas com a manteiga ghee. E a carne é grelhada, bem douradinha, e depois é adicionado alguns temperinhos, especiarias, e já colocam bastante tomate e acabou a receita. Não tem esse processo do refogar alho, cebola, né? São receitas que foram sendo adaptadas. Então você deve colocar na sua carne moída todos os temperos que você quiser, inclusive alho e cebola, porque eu acho que combina super bem. E a gente está no Brasil, a receita é nossa, a receita é minha, a receita é sua, então a gente põe alho e põe cebola. Esses temperos. Então, se você quiser deixar mais saboroso, você pode colocar bastante quantidade de cebola. Eu não vou pôr muita, porque eu quero deixar o sabor mais da carne. Aqui eu vou usar o miolo de acém, que eu tenho usado bastante. O miolo de acém é um corte maravilhoso para você usar moído. Eu moo uma vez só, peço para moer uma única vez, porque depois que a gente for refogando, ela vai pegando tempero, ela vai ficando na textura mais macia, né? E ela vai se desmanchar. Mas nada impede de você usar também 2 tipos de cortes diferentes. Você pode misturar miolo com patinho, colchão mole com um pouquinho de miolo, ou então um pouquinho de filé de costela, que é gostoso também, tá? Eu pus um pouquinho só de sal, e aqui eu vou já dourar a carne moída na frigideira com azeite. E eu começo primeiro pela carne moída. Aí depois você coloca o alho e a cebola para ele começar a soltar mais sabor e essa carne ficar mais saborosa. A cebola já tem água, o alho também vai pegando mais sabor, né, com a carne. Então, o primeiro processo é sempre você grelhar a carne primeiro. As batatas, nós fizemos chips. Ó, eu cortei ela bem fininha, passei na água corrente para sair todo o amido dela. E depois eu deixei de molho, mais ou menos uns 10 minutinhos na água, com um pouquinho de vinagre. Vai ficar babando com a receita de hoje, que é uma moussaka de berinjela, que nada mais é do que quase uma lasanha de berinjela com batatas e carne moída, bem temperada com molho de tomate. Nós fizemos no bloco anterior as berinjelas grelhadas no azeite, bem fininhas, cortadinhas, ó, só para recapitular para quem está chegando agora, bem fininhas, grelhadinhas com azeite na frigideira, e também as batatas chips, também feitas na frigideira com um pouquinho de azeite. Eu cortei as batatas, lavei, escorri, né, a primeira água da batata, depois eu deixei de molho na água com um pouquinho de vinagre. E aí eu fui grelhando no azeite, bem aquecido, para ela ficar macia e douradinha por fora. A carne moída, estou usando aqui o miolo de acém, eu refoguei primeiro a carne moída, depois, quando ela começou a soltar bastante líquido, né, que ela ficou bem douradinha, eu coloquei o alho e a cebola roxa. Coloquei também 2 tomates picadinhos e 1 xícara de chá de molho de tomate. E agora eu vou temperar para finalizar a nossa carne antes da gente montar. Então eu vou pôr mais um pouquinho de sal, vou colocar um pouquinho de cominho e pimenta do reino moída e vou pôr também um pouquinho de canela em pó. Esse é o segredo para esse tempero da moussaka. Você precisa colocar um pouquinho de canela, porque a canela vai potencializar o sabor da carne moída, e aí você pode fazer as montagens que você desejar, num tamanho grande, num refratário, né, uma versão de família, ou então na versão individual que eu vou ensinar para vocês, que é bem legal para vocês servirem assim num prato
bem bonito, bem chique. Vou pôr um pouquinho de cebolinha picadinha. Lembrando que essa receita vai estar lá no meu Instagram. Assim que acabar o programa, eu coloco lá no Instagram, ViviChef_. Tem também o canal do YouTube para quem quiser acompanhar. Me siga também no YouTube. No YouTube, Vivian Araújo. No Instagram, ViviChef_. Aí, na hora da montagem, você pode montar em um refratário, em uma travessa, ou então montar em uma versão individual. Como eu vou grelhar, como a gente deixou essa berinjela bem grelhadinha, e eu quero que ela fique bem gratinada, eu vou fazer uma versão individual também. Então, eu vou colocar num refratário um pouquinho de azeite, eu vou fazer nesse de vidro para vocês visualizarem melhor depois. E vou colocar aqui, ó, um aro também, para ajudar a deixar um formato mais bonito, né? Vou pôr um pouquinho também de azeite no aro, pegar sabor. Aí eu faço uma caminha da carne, vou colocar rodela de tomate, rodelinhas de tomate, tomate italiano, né? Ele é mais saboroso, ele é mais adocicado aqui. Vou colocar uma caminha de batata, aquela batata chips. Por isso que eu cortei a batata no sentido do comprimento, para facilitar a montagem, né? Mas você pode cortar ela em rodelas também, não tem problema. É só para acompanhar o formato da berinjela e ficar mais bonito, sabe? E aí você vem com a berinjela e deixa essa parte aqui, ó, do comprimento para fora, porque depois a gente vai cobrir. Então você põe 2 fatias aqui, pressiona bem para ela ficar bem compacta e deixa essas laterais da fatia da berinjela para fora, que é para você conseguir dar o formato depois na sua moussaka, para ela ficar fechadinha e mais bonita visualmente, tá? E aí você coloca um pouquinho da carne moída, agora, pressiona bem, ela fica bem compacta, né? A altura, quanto mais alta ela ficar, mais gostosa ela fica. Agora eu vou colocar uma fatia de queijo. Porque são várias receitas. Tudo e mais um pouco sobre abacate. Essas receitas aqui você vai poder preparar com abacate, que é esse mais comum que a gente vê aqui, que a gente consome mais, né? Naquela versão doce de creme de abacate, ou então com avocado. Mucho, mucho, mucho sabores. Exatamente, falou tudo. Essa receita aqui eu vou fazer primeiro, na verdade, os nossos acompanhamentos para nossa receita. Você pode, lógico, servir esse guacamole, delícia, essa maionese com pão. Dá para você fazer aqueles tacos caseiros. Ou então você pode fazer com esses chips que eu vou dar de dica para vocês hoje. Esse chips é bem legal, é gostoso e muito fácil, muito rápido de preparar. Você vai colocar, você pode fazer com todos os tipos de tubérculo que você quiser, ou batata, dá para você fazer de batata doce, que fica gostoso, ou então de mandioquinha, que é o meu preferido, né? Eu gosto sempre de fazer chips com a casca dos legumes. Eu deixo ele inteiro, eu lavo, limpo bem e já uso com a própria casca, porque a casca da mandioquinha ela é bem fininha, então ela praticamente vai sumir na hora de você assar. Você pode fazer a versão frita ou então fazer na air fryer, que é o que eu vou fazer. Só para ser mais rápido o processo e a gente não perder também os outros passos da receita, né? Eu vou fazer os chips o mais simples possível. Eu vou fazer no sentido do comprimento para que ele fique mais bonito na hora de montar. Então eu gosto de deixar sempre ele no sentido do comprimento para ele ficar o mais longo possível. E aí ele vai ficar visualmente mais bonito, certo? Aí eu já coloco direto na cestinha da air fryer. Eu já tinha untado essa cestinha com um pouquinho de azeite. Então eu coloco um pouquinho de azeite. Você pode misturar também algum tipo de temperinho que você gosta. O importante é que ela fique bem fininha, para ela ter um cozimento mais rápido e ela ficar mais crocante. Aí aqui você pode colocar
algum tipo de temperinho que você gosta. Eu vou pôr só um pouquinho de sal, e agora aqui eu também coloco um pouquinho só de azeite, tá? Não precisa ser muito, não, porque a air fryer, o legal da air fryer é você não precisar de gordura, né? É você deixar um sabor bem, bem gostoso só com o próprio vegetal. Eu vou colocar na air fryer a 200 graus, mais ou menos uns 20 minutinhos. É bem rápido mesmo o processo de cozimento. Esses chips é para a gente acompanhar o nosso guacamole e a nossa maionese de abacate, que a gente vai fazer agora. É uma receita super fácil de fazer, rápida e que tem um rendimento muito bom. E se você escolher o abacate não muito maduro, você consegue usar para fazer o guacamole, dá para você usar para saladas, dá para você fazer ele recheado, que é uma delícia também, que eu já deixei lá no meu canal do YouTube. Tem várias receitas gostosas para você fazer, inclusive dá para você usar como base de receitas com chocolate, como uma ganache, uma trufa. Aqui na tigela eu vou colocar meio abacate, ele tá grande, então eu não vou colocar muito não, eu vou colocar só meio, mas se você achar que ele não tá muito grande, tá pequeno, ou então a quantidade que você queira preparar é um pouquinho maior, você pode colocar um pouco a mais. Na verdade, meio abacate dá mais ou menos, para vocês que gostam de pesar, dá mais ou menos 200 gramas de abacate. O legal é você cortar ele na hora mesmo de preparar, para ele não ficar escuro, porque ele tende a oxidar, mas eu vou colocar o limão, então vai dar uma seguradinha. Ou então você passa um pouquinho de azeite no abacate e deixa ele já aberto, se você quiser usar, e na hora de você servir, você mistura os outros ingredientes, porque o guacamole, ele precisa ser preparado minutinhos antes de você servir, porque senão ele começa a soltar muita água, por conta da cebola, do tomate, né? Tudo isso vai ajudar a soltar mais água, ele vai ficar muito mole. Eu gosto de sentir os pedacinhos do abacate, principalmente pro guacamole, porque eu acho que fica mais saboroso. Eu vou colocar aqui, ó, cebola roxa picadinha, nem vou colocar toda, porque eu coloquei meio abacate, aí eu coloco meio cebola roxa, tá vendo que ele tá bem grande, por isso que meia cebola nem foi uma quantidade muito grande. Eu vou colocar limão siciliano, você pode também usar o limão Tahiti, mas o limão siciliano, ele dá mais sabor também, e não deixa aquele gostinho de amargo, sabe? Com o passar do tempo, principalmente se você guardar na geladeira depois, você ainda consegue usar depois de uns 3 dias, se você preparar com limão siciliano. O limão Tahiti, ele acaba oxidando muito e vai ficando muito amargo, sabe? Então o limão siciliano eu acho mais gostoso, mas se você não tem, você pode usar o Tahiti. Dou aquela misturadinha e eu vou colocar uma pimenta dedo de moça, que não pode faltar, né? Quando a gente fala de guacamole. É importante você tirar a semente, tem que tomar cuidado porque ela é ardida e engana. A quantidade você coloca meio que a gosto, assim. Eu coloco uma porque eu gosto de bastante pimenta. Eu gosto de receitas mais apimentadas, arder muito, mas é legal você colocar uma quantidade que você já está acostumado, né? Como ela tá crua, é uma receita para você servir como uma salada, né? Como um antepasto. Então é legal você tomar cuidado, né? Experimentando, né? Ó, vou dar uma misturadinha de leve, porque quanto mais você mexer, ele vai ficando muito pastoso, sabe? E o gostoso do guacamole é você sentir os pedacinhos do abacate. Por isso que é interessante você escolher um abacate que não esteja tão molinho. Dá uma apertadinha nele, sente se ele tá firme. Não tem problema se a casca estiver com algumas pintinhas pretas. Não significa que o interior dele vai tá escuro, tá? Ao contrário de outros tipos de fruta, o abacate ele tem uma casca bem grossa. Então, normalmente, quando ele está bem escuro por fora, é sinal de que ele já está maduro por dentro. Às vezes, você vai comprar até um abacate que ele está duro, mas ele está escuro. Isso também significa que ele está maduro por dentro, porque a polpa do abacate ela é bem mais cremosa, então a quantidade de casca é sempre maior do que a textura da parte interna do fruto. Então, você pode confiar. O avocado ele já tem uma casca 2 vezes mais dura e mais assim rústica, né?
do que o abacate, ele não é tão lisinho. Então engana também, o avocado, quanto mais firme, mais maduro ele tá. Então se ele tiver bem durinho, pode apostar que por dentro ele também já tá maduro. É uma maneira de você identificar, né, conseguir escolher um abacate gostoso e não errar. O rendimento, nem preciso falar que é 10. Ó, você vai sempre misturando com a colher, de levinho assim, para você sentir o sabor do abacate. Eu vou colocar aqui um tomate italiano em cubos, tá? Eu gosto de deixar ele bem pequenininho para acompanhar o tamanho da cebola. Então, se você cortou a cebola maiorzinha, corta o tomate do mesmo tamanho da cebola. E lógico, né? O tomate, ele solta um pouquinho mais de água e vai deixar mais cremoso o seu guacamole. Vou colocar um pouquinho de azeite, agora que eu já pus o tomate, eu posso colocar um pouquinho de azeite. Vou pôr um pouquinho de sal. Não coloco pimenta do reino, porque eu já coloquei a pimenta dedo de moça, né? E para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de coentro. Por quê? Guacamole sem coentro não é guacamole. Eu sei que muita gente não gosta, mas o coentro, ele é muito usado em vários tipos de preparo mexicanos, porque o coentro, ele ajuda a equilibrar o sabor da pimenta nas receitas. Então, o uso da pimenta, não só no México, mas em outros países, como na Tailândia, por exemplo, é porque é uma região muito quente e a pimenta, ela dá esse sabor refrescante. Depois que o ardor passa, você tem uma sensação térmica diferente do seu corpo. Então dá aquele calor, mas depois refresca. Então por isso que essas regiões consomem muita pimenta, vários tipos, né? Bem mais fortes até do que essa pimenta dedo de moça. O guacamole já está pronto, eu vou deixar ele aqui do lado pensando na vida. Enquanto isso, eu vou bater no liquidificador os nossos ingredientes para a gente preparar não só a nossa maionese, mas também o nosso mousse de chocolate. No liquidificador, a gente já falou aqui algumas vezes no Morde sobre preparos que levam leite no liquidificador. O leite, quando você bate no liquidificador, principalmente ele gelado, ele vai formar um creme por conta da própria gordura do leite em contato com algum ácido. Então, para essa base aqui, que eu vou usar como se fosse na nossa cabeça um creme, quase um iogurte que eu vou fazer, você pode usar tanto o leite comum, como também você pode fazer com leite de coco. Se você for preparar com leite de coco, eu queria uma receita sem lactose, ou usar um leite sem lactose, a textura corre o risco de não ficar tão cremosinha. Então, o nosso guacamole ficou pronto. Eu fiz até uma montagem fofa aqui para vocês verem como ele ficou bonito. Bem colorido. Nham, 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 nham. O chip de mandioquinha eu fiz na air fryer, que para bater no liquidificador e fazer um creme bem gostoso com o abacate, eu vou colocar um pouquinho de leite e alguma quantidade de ácido. No caso, o limão siciliano, que a gente já está usando. Mas você pode substituir por outro tipo de fruta também ácida, tipo maracujá, fica uma delícia. Laranja Bahia, também fica mara. Como eu vou fazer a mesma base para fazer a maionese e também a nossa mousse, eu já vou deixar preparado com a mesma mistura, tá? Com leite e limão. Você pode também preparar essa receita colocando o leite de coco. Se você for usar o leite de coco para fazer uma receita sem origem animal, aí é legal você não colocar o limão, porque a cremosidade do leite de coco já vai ser suficiente para você ter a leveza do seu creme. Então é uma maneira também de você economizar. Outra coisa, se você tem mixer, você pode fazer no mixer. Eu só não indico fazer no processador, porque senão corre o risco desse creme ficar muito aguado. Como eu vou fazer o abacate e a maionese, eu vou colocar uma quantidade um pouquinho maior de abacate, então eu vou colocar 1,5 mais ou menos, para a gente ter um rendimento melhor, tá? Aqui no copo do liquidificador, eu vou colocar 1 xícara de chá de leite gelado. Essa quantidade pode ser que precise ser mudada um pouquinho, de acordo com a quantidade de abacate que você tem, né? Mas para essa quantidade eu acho que vai ser suficiente. Vou dar uma espremidinha aqui nesse limão. Então, lembrando que você pode fazer
com limão siciliano, limão Tahiti, laranja, ou então usar polpa de maracujá também. E aí você vem batendo. Quando começar a bater, você vai colocar aos pouquinhos o abacate. Eu deixo bater primeiro para ele formar um creme, para ele talhar esse leite. E aí depois, aos poucos, eu vou colocando o abacate, tá? Se você for preparar a maionese, o que você vai fazer? A maionese você faz esse mesmo processo aqui, que eu fiz, só que aos pouquinhos você vai colocando azeite. Como eu vou fazer primeiro a mousse, para ficar geladinha na geladeira, é legal você não bater com azeite. E o segredo é isso, é você bater primeiro o leite com um pouquinho de ácido, no caso eu coloquei limão siciliano, para ele ficar numa consistência mais firme e não ficar muito mole, porque se você bater direto, vai parecer que você está fazendo aquele creme de abacate, abacatada, né? Aí perde a graça da receita. E eu vou dizer que para você preparar a maionese, o rendimento é excelente, porque você vai colocando ainda azeite, misturando aos poucos, então você imagina você ter de base para maionese essa quantidade aqui. É bastante maionese que vai render, porque você não vai colocar ovos. Então, o importante é você ter a quantidade que você quiser de maionese com o próprio abacate. Então, a quantidade de abacate que você colocar é a quantidade da base da maionese que você vai ter já. E ainda adicionando azeite ou então óleo, para quem prefere, né, óleo de coco, vai ter um rendimento ainda maior, tá? De novo, eu vou fazer esse mesmo processo para essa receita, um pouquinho do cacau. Eu vou bater daqui a pouquinho para a gente fazer a maionese, eu vou finalizar primeiro com o chocolate e depois a gente bate para fazer a maionese. Se você colocar, por exemplo, com a laranja, a textura já vai ficar bem gostosa também, e o sabor também você vai conseguir economizar um pouquinho aí na quantidade de açúcar, né? Porque eu não coloquei nada de açúcar, só aqui o abacate com a nossa base de creme de leite talhado, na verdade, né? Quase um iogurte mesmo, natural. Então ele vai ficar o mais leve possível. Aos pouquinhos você vem colocando o cacau em pó, vai misturando aos poucos para ele dissolver bem e formar um creme mais macio, né? Com uma textura mais gostosa. A coloração já vai mudando um pouco. A textura, tá vendo como já muda? Fica um creme bem gostoso. Parece aquele Danone que a gente comia quando era pequeno, tá? E aí você pode usar, deixar na geladeira mais ou menos uma horinha para ele ficar mais firme, porque como o abacate ele tem gordura, se você deixar na geladeira, ele vai endurecendo, vai ficando mais cremoso ainda. Então você consegue fazer recheios de tortinha, dá para você fazer coberturas de bolo, rechear bolo, fazer pavês. E se você ainda quiser colocar uma quantidade de açúcar, sem colocar o açúcar em si, você pode ainda colocar o chocolate derretido aqui. Então, para você que gosta de fazer receitas tipo trufa, a textura da gordura do abacate você já tem com essa base aqui. Então, você não vai precisar colocar creme de leite, é só você misturar o chocolate derretido com essa base aqui, você vai ter uma trufa perfeita, maravilhosa e vegana. Muito boa, se você não fizer com leite, né? Lembrando que eu fiz com leite para deixar uma textura mais cremosa. Mas se você quiser colocar o leite de coco, faz o mesmo processo. Leite de coco, abacate, bate com um pouquinho de laranja ou limão siciliano até ficar cremoso. Bateu até ficar cremoso, mistura o cacau em pó e adiciona o chocolate derretido, tá? Então a textura fica perfeita e visualmente você não fala que ele é feito de chocolate com abacate. E o sabor é fenomenal. Ó, eu vou colocar o leite para a gente fazer a nossa maionese. A maionese, então, o que você vai fazer? Você vai bater no liquidificador o leite, uma xícara de leite, um abacate, uma polpa, né, de um abacate, e aí você coloca o limão siciliano. Só que o que vai mudar dessa base para essa aqui? Que nessa base aqui, você vai misturar o azeite. E aí você vai temperar com o que você quiser. Tem gente que coloca um pouquinho de mostarda, aí você pode colocar pedacinhos de pimenta, de moça, dá para você pôr um sabor diferente, dá para você pôr páprica, e fazer aquele molho meio rosé também, com um pouquinho de ketchup,
Fica bom. Tinha aqui a receita da Vivi, a receita com abacate, guacamole, maionese e mousse de chocolate. Instagram, Vivi Chef _, YouTube, Vivian Araújo.